Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Te dá honra, te dá glória. Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do rei dos palácios de Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começamos preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez, mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu ali alguém fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer:
os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por essa linda e rica oportunidade que Deus tem nos concedido para que nós pudéssemos estar aqui na noite deste dia para junto louvar e glorificar a preciosidade do Rei do Rei e Senhor do Senhor, porque a Ele seja atribuído toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a magnificência, porque sem Ele nada nós temos e nada nós realizamos. Só estamos aqui porque Ele é fiel. Diga amém. Amém. Quero deixar meu sincero agradecimento a todos os pastores que estão na nossa retaguarda, que nem o pastor Gilson, gosta de filmar, né? Esse é uma benção. Pastor Léo Celino, grande homem de Deus, que é uma enciclopédia. Pastor Décio, pastor Alex, nosso pastor Benê, pastor Otacílio, grande prateado, nosso pastor Adilson, o pastor Lorivaldir. Amados, é uma honra de ter esses homens na nossa retaguarda, mas se sentir pequeno para ministrar a palavra de Deus diante desses homens que são uma enciclopédia bíblica, que são grandes leitores da palavra de Deus. Amém, santo. Eu quero agradecer esta maneira carinhosa que os irmãos têm recepcionado e oferecer toda a liberdade para que os irmãos possam tomar o vosso assento. Amém. Amados e queridos irmãos, louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Foram apresentados vários pastores aqui na noite deste dia, mas muito me traz alegria quando nós nos encontramos aqui para ministrar a palavra de Deus. Nos traz a memória vários pastores que passaram por aqui, que nem o pastor Fausto Lisboa passou por aqui, o pastor Cléber também que passou por aqui, dirigindo esta igreja, o pastor Abidia que passou por 2 vezes aqui, pastoreando essa igreja, o pastor Francisco Geraldo, Francisco Araújo e o pastor Silvio Prado, que passou aqui nesta igreja pastoreando aqui neste lugar. Foram homens que deixaram o seu marco aqui nesta igreja. Eu costumo dizer para os obreiros: ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua ferramenta, não pode ter ciúme, porque cada um usa aquilo que ele tem. Diga amém? Amém. Esse é roubo de tempo, não é verdade? Diz a Bíblia Sagrada no texto que foi lido na noite deste dia, onde nós vamos só recapitular este texto sagrado, versículo 21, e as mãos do Senhor era com ele, e grandes números creram e se converteram ao Senhor. E converteram ao Senhor. Não só levantaram a mão, não, irmão. Se converteram ao Senhor. É muito mais do que a levantar a mão. Dizer que quer dizer, se converteram ao Senhor. Amados e queridos irmãos queridos, o tema marco de uma igreja perseverante. Diga amém. Amém. Perseverança é uma palavra de origem grega que no original quer dizer estabilidade. No grego quer dizer plos carterize, e transladando para o português quer dizer estabilidade ou firmeza constante. Então esta palavra, esse tema é um tema muito importante, porque retrata a história da igreja primitiva. Se fala muito da igreja primitiva. Se você ler no texto sagrado, você não vai encontrar a palavra igreja primitiva, mas é chamada da igreja primitiva porque ela dá o início no dia de Pentecostes e ela vai até o final do 1º século. Então se considera como uma igreja primitiva, e essa igreja deixou história para que até hoje nós falamos dela. Aí me pergunta, muitas pessoas me perguntam, falam: pastor Gilvan, qual era a diferença da igreja de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás para a igreja de hoje? Eu falo para ele que o Deus é o mesmo, não mudou. A palavra também é a mesma, mas não mudou. O que foi que mudou, pastor Gilvan? Só o público. Só o povo. Só o povo que mudou. Só o povo. O Deus permanece o mesmo. A palavra permanece a mesma. Então o que foi que mudou? Só o povo. O pastor Tarcísio estava testificando de muitas igrejas que eles abriu aqui, mas eu fico analisando que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, me faz lembrar quando eu era escalado para dirigir um culto lá no Recife, no Pernambuco. Quantas vezes eu dava 3, 4 horas para dirigir um culto? Quando eu chegava lá não tinha um som bom nisso não, e também não tinha uma claridade que nem essa, era lampião. E você
De longe, quando ia dirigir um culto, e você chegava de longe, você escutava o barulho. Parecia uma cachoeira. O que está acontecendo? A igreja estava orando. Então não existe culto ruim, nem culto frio, quando a igreja ora. Diga amém? Amém. Então muitos milagres aconteciam. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos que dar um jeito na nossa vida, sim ou não? Nós temos que dar um jeito na nossa vida. Nós temos que colocar a casa em ordem. Se Deus é o mesmo, a palavra não mudou. Levanta a mão, meu irmão. Esqueci de te agradecer. A minha esposa está ali. Ela é paciente comigo, que é uma bênção. Grande serva do Senhor. Então, amado, queridos irmãos, então Deus não mudou, amado. Então, amado, o marco da igreja perseverante. Também o marco da igreja perseverante, que ela era amante da palavra. Ela era amante da palavra. E a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, santificado na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade, que santifica, que regenera, que transforma, que muda o caráter do homem, faz dele uma nova criatura. Então eles eram amantes da palavra, tinha sede de ouvir a palavra. Então era algo que caracterizava a igreja primitiva. E a igreja crescia assustadoramente. Então, amado, não tem como a igreja ser amante da palavra, pastor Benê, que ela não cresça. Não tem como não ser. O pastor precisa estar falando, irmão, curso de ensinamento, irmão, curso de ensinamento. Amado, escola bíblica dominical era um trabalho que não precisava de avisar a igreja. Irmão, hoje tem a domingo escola bíblica dominical. Vamos aprender. Amado, se eu falar, alguns mais novos aqui não acreditam, mas aqui nesta igreja aqui, nós já tivemos 150 alunos na escola bíblica dominical. Eu não era o pastor da igreja, porque eu tive o privilégio, aqui em Guarulhos, foi uma das igrejas que eu mais preguei, foi aqui, sabe? Porque eu tive o privilégio de ficar aqui 7 anos como segundo dirigente. Aqui eu fui segundo do pastor Francisco Geraldo, aqui eu fui segundo do pastor Francisco Araújo, aqui eu fui segundo do pastor Josimar, de 3 pastores. Daqui eu saí para pastorear a igreja do Jardim Alice, e assim do Alice nós percorremos alguma igreja. Hoje estamos no Piratininga, e todas as vezes que eu saio da igreja, o presente que eu peço ao obreiro, você há de convir comigo, é ser amigo do pastor que vai substituir a igreja. É isso ou não é? Se você for amigo deles, o trabalho cresce. Se você for amigo dele, o trabalho anda. Por quê, irmão? Porque a obra ela é de Deus. A obra ela é de Deus. Então, mas a igreja primitiva ela crescia por esta razão. O povo era amante da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, que ela é como fogo e martelo que me usa a penha. Ela é como fogo e me usa a penha. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 119, o versículo 9, o versículo 10: como purificará mancebo teus caminhos, observando conforme a tua palavra. Ao salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus ela é o sustentáculo da igreja. Então nós precisamos de amar mais a palavra, nós precisamos de estudar mais a palavra, nós precisamos de ler mais a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então era um marco que caracterizava o crescimento da igreja primitiva. Segundo marco que caracterizava o crescimento da igreja primitiva, era uma igreja que orava. Mas o que é orar, pastor Gilvan? Orar é falar com Deus, orar é clamar ao Senhor, orar é pedir a Deus, orar é agradecer, orar é você também crer. E a igreja ela orava. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que Tiago já tinha sido morto a fio da espada e Pedro estava na prisão.
prisão. Pedro estava na prisão porque depois ele ia ser morto. Mas diz a Bíblia Sagrada que a igreja estava orando. Solta Pedro, 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 solta Pedro. E quando a igreja ora, algo sobrenatural acontece. Quando a igreja ora, Deus levanta do trono. Salmo 12, versículo 5 e 6. E Deus escutando a igreja orando: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Acontece que agora Pedro estava na prisão e Pedro estava dormindo. Amado, não dá para entender um negócio desse. O seu colega, o seu companheiro de obra que estava na obra, pastor Lelê, já tinha sido morto. Ele ia ser o próximo. Quando uma conta de água atrasa, o gás acaba, você já fica preocupado? Sim ou não? E agora, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ai meu Deus, e Pedro ia ser morto, mas ele estava dormindo. Irmão, a igreja que ora acredita. A igreja que ora não fica ansiosa. A igreja que ora deposita toda a sua confiança no Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja estava orando e Pedro estava dormindo. Aleluia. Na Bíblia, primeiro portão automático, vai o portão se abrindo, o anjo vai entrando, o portão vai se abrindo. E quando chega lá, Pedro estava dormindo. Bora, rapaz, se levanta, a vitória chegou. Pedro coloca a capa e vai sair. Ele achava que era um sonho, não. Quando ele só fosse, que eu estou fora da prisão, amado, Deus faz milagre. A igreja que ora tem milagre. Aleluia. E a igreja está orando quando escuta. Aí pode estava lá. Poxa, alguém está batendo na porta. Aí vai lá, Pedro está aí. Pedro está aí. Não, Pedro está aí. O que foi que aconteceu? Deus abriu as portões da cadeia e soltou Pedro. Mas sabe o que é que acontece? Porque nós não crescemos mais espiritualmente. Amado, há uma estatística que diz que são 70% dos pentecostais hoje, pastor Lelê, só vive pensando, aleluia, no passado. Amado, eu sei que você tem razão. Não existe presente se um dia nunca houver um passado. Mas tem passado que não foi bom, mas tem passado que foi bom. Aleluia. E você fica 70% fica dizendo: mas antes a igreja orava, mas o Deus é o mesmo. Antes a igreja buscava, mas o Deus é o mesmo. E agora, irmão, fica antigamente Jesus batizava com o Espírito Santo, ele não mudou. Antigamente Jesus curava, ele não mudou. Antigamente muitas águas se convertiam. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Então 70% fica só olhando, tipo assim: o que foi feito, amado, o que já foi feito já foi, o que já foi feito já foi. Então, se antigamente lá atrás você falhou, mas hoje você não falha mais. Se antigamente você acertava, e porque você hoje não continua acertando, nós temos que entender que esta obra é de Deus, e esta obra ela tem um dono, e o dono é o Senhor Jesus Cristo, e Ele quer fazer 25% está pensando no futuro. O que vai acontecer comigo quando eu ficar velho? Aí o meu filho nasceu agora, eu sou casado. Quando eu ficar velho, e eu vou ser aposentado, eu não vou ser aposentado, eu vou ter salário, ou eu não vou ter salário, e fica, entendeu, essa briga. E 5% está acreditando no hoje, está acreditando no agora. Aonde é que está esse 5%?
Deus continua fazendo. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. Diga amém. O terceiro marco de uma igreja perseverante era uma igreja obediente, que vem de mais atrás. Sabe o que eu estou falando? Um jovem se sentia honrado quando um pastor chamava ele e dizia: meu filho, eu estou precisando de você. Me faz lembrar quando eu tinha 17 anos de idade, quantas vezes o pastor José Pedro da Silva, que na época pastoreava uma das igrejas do campo de São Lourenço da Mata, e ele dizia: meu filho, eu preciso de você com ar livre. Eu já sabia, tinha que carregar a caixa e colocar no ombro, porque ia dar um ar livre, tinha que arrumar as coisas, tinha que pegar a extensão. E para nós era uma honra, pastor Benê, quando o pastor convidava a gente: olha, o pastor me chamou para o evangelismo, o pastor me chamou para ajudar ele. Hoje em dia, irmão, tem que estar implorando, parecendo carrinho de mão, só vai me empurrando. Mas eu não estou falando de membro não, irmão, é um zombeiro que não tem coragem de fazer. O pastor tem que estar cobrando: meu filho, vamos, não me deixa só. Quantas vezes o pastor termina o culto, todo mundo vai-se embora, e o pastor tem que estar fechando a igreja, e os camaradas já estão em casa. Meu Deus. Diz pelo menos ai para ligar o pregador. Mediorrácia, Loxti, Forberg, Lacholeve, Fora da Glácia. Oh, maravilhoso é Deus! Aleluias! Nós precisamos de entender por que a igreja crescia. Porque ela tinha essas qualidades. Ela tinha essas qualidades. Era uma igreja que obedecia. Estava lá. Eu estou falando do marco da igreja que persevera, que era a igreja primitiva. Então, ele estava lá. Ele fazia questão: vamos. Quarto marco. Estou passando rápido, não sei que tem pouco tempo. Só stop. Quarto marco da igreja perseverante era a união. Hoje é assim: quem pode mais, chora menos. Se eu estou bem, e aí que meu irmão não esteja? Muito na bonança e outro nos temporais. Muitos choramos e outros dando risada. Nós precisamos de abrir os nossos olhos. Nós precisamos de abrir os nossos olhos. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 133: tão bom e consoado é que os irmãos vivam, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai até a barba de Arão. Esse óleo precioso tem uma qualidade muito importante. Então a unidade, a união é muito importante. Os irmãos conhecem muito bem na Bíblia, no livro de Gênesis, um certo cidadão chamado Nirode. O texto diz que ele é um homem poderoso. No texto no original quer dizer que ele tinha poder de persuadir pessoas. A palavra dele era tão forte que ele tinha uma facilidade de persuadir pessoas. Ele tinha uma facilidade tão grande que ele conseguiu mobilizar um grupo grande para construir a Torre de Babel. Veja o poder que ele tinha para persuadir pessoas. Mas analise que quando há unidade, união, é difícil de ser rompido. Porque hoje a área da segurança tem dificuldade
de romper a barreira da criminalidade, porque eles são muito unidos. Só que é uma união que não é para o bem, é uma união que é para o mal. E a igreja que conhece a verdade, a igreja que conhece a Cristo, que tem o poder de regenerar essas pessoas, transformar essa pessoa, fazer dele uma nova criatura. É muito fácil você abrir a boca e falar de uma pessoa que está nesta condições, vivendo na vida do vício, vivendo uma vida destruída. Você não sabe quanto sofre uma família. São famílias que precisam de ajuda, precisam de apoio, e muitas vezes nós olhamos e dizemos: não é na minha casa, não é comigo. Amados, nós precisamos de unir a nossa força. Aleluia. Quando nós falamos para os irmãos, pastor Benê, vamos unir. Sabe o que é aquele dia, irmão, que faz açúcar? É a união faz açúcar? Não é isso não. A união cria estrutura, a união cria estabilidade, a união faz com que a igreja ela cresça, a união renova o propósito, a união faz algo sobrenatural. Glória a Deus! Toda a igreja existe homem de Deus e mulher de Deus, que ela, através da instrumentalidade dele, a obra são realizadas. O pastor Tacílio falou aqui de várias obras que ele realizou. Todos esses homens aqui, se você perguntar algo para ele, ele vai ter uma história que Deus realizou através da sua instrumentalidade. Sim ou não? Sim. Não era diferente da igreja primitiva, de maneira nenhuma. Não era diferente. A igreja primitiva teve um homem que destacara, que nem Paulo. Sim ou não? Que nem Pedro, que nem os diáconos, Filipe, Estevão, que nem Barnabé, que nem Silas e outros homens. Foram homens que, quando você ler a Bíblia Sagrada, não tem como você não lembrar dos marcos, daquilo que foi realizado através de Pedro ou através de Paulo. Você para e lê, você fica perplexo. Eu estava estudando esse tema, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, pastor Benê. Eu falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Muitas vezes, amado, você perde tempo de discutir assunto bíblico na internet por causa de pessoas que jogam na internet um assunto porque você não concorda com isso. Deixa ele para lá. Deus tem muitas coisas para nós fazer. Enquanto nós estamos brigando, as almas estão perecendo. Aleluia. Aí você chega aqui chateado dizendo: porque Jesus não batiza. Deixa ele acreditar do jeito dele. Você aprendeu, amado, olhe para cá. A igreja ela tem um conhecimento pleno da palavra de Deus. O que eu estou pregando aqui, quantos já pregaram a respeito disso aqui? Você já ouviu a palavra, você cresceu na igreja, você sabe o que é certo e o que é errado. Deixa esses pregadores da internet para lá, venha buscar a palavra de Deus, venha orar, venha jejuar, esteja junto aqui, porque doutor fulano de tal disse: eu quero saber, doutor fulano de tal, rapaz, eu quero saber, é o que está na eterna, na bendita, palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vai ser mesmo, Jesus! Jesus já. Amados e queridos irmãos, foi um marco que fazia com a igreja crescia. Um dos marcos que levava ao crescimento da igreja, que hoje ninguém quer, é sofrimento, perseguição. Se falar: irmão, você vai estar... Irmão, só basta o pastor não der oportunidade para ele, já diz: irmão, estou passando uma perseguição. Tu não sabe o que é perseguição não, amado. Você não sabe o que é perseguição. Fazer feito o apóstolo Paulo, está lá na prisão, você está arrancando a cabeça fora. Perseguição é isso. Mas quando ele estava na prisão, aí que ele escrevia.
Fazer que vários homens que foram perseguidos, se você olhar na história bíblica ou na história bíblica e na história do cristianismo, você vai olhar Bartolomeu, um homem que foi esfolado. Isso é perseguição. Pessoa que é arrastado pela praça. Policarpo, com 86 anos de idade, disseram para ele: nega Jesus, ou senão tu vai ser lançado nesta fogueira. Ele só tem 86 anos de idade. Jesus nunca me decepcionou. Não é agora que eu vou decepcionar. Acende com pressa esta fogueira. Acende com pressa. Acende esta fogueira. O apóstolo Pedro: não sou digno de ser crucificado que ele me crucifica de cabeça para baixo. E tu sofre perseguição. Glória a Deus. Oh, aleluia! Ao embora. Deus está te dando a oportunidade para tu fazer a obra. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor. Aleluia, você não sabe o que é perseguição, rapaz. Olhe para cá. Eu vou falar uma palavra que eu falei há 2 semanas atrás. Eu não sei se o pastor Benito estava nesse dia que ele esteve conosco lá no trabalho de Ubiratininga, na festividade da igreja. Eu vou repetir esta palavra. Eu falei que os obreiros antigos, que nem o pastor Otacílio, e outros, que nem Paulo Neva Macalhões, e outro obreiro, eu acho que o pastor Léo estava lá nesse dia, fizeram cama para nós deitar hoje. E sabe o que é que está acontecendo? Que nós não sabemos nem forrar a cama. Está entendendo, santo? Quando eu digo fazendo cama para nós deitar hoje, foram 8 desbravaram. Você está hoje aqui pregando, mas aqui que me mandou a minha vontade dizia: pastor Ivan, aqui era conhecido pela Vila do Fogo, que quando nós ia evangelizar, o povo tocava fogo nos matos. Você enfrentou isso? Você está aqui, santo, bonitinho, olha aí, ó, microfone bom, olha aí, olha as cadeiras, brincadeira tem hora, santo, para tu estar murmurando, não, vamos levantar a cabeça, porque Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Olha para ali, está dando lugar para o diabo. Não fala isso, só meu irmão nem te viu. Vai lá, dá um abraço nele. Nós estamos precisando disso. Aleluia! Glória a Deus, ninguém é igual a ninguém. Me fala para uma vez, me disse assim: eu não gosto que me compare com alguém. Estava nós, eu disse: eu não gosto que me compare com alguém, porque Deus usa cada um como Ele quer. Cada um tem a sua ferramenta. Você tem gente que pega o microfone e fica preocupado porque o pregador mandou o irmão levantar a mão, porque mandou o irmão falar com o outro. Amado, tu estás preocupado com isso? Isso é a mínima coisa, rapaz. Vamos abrir a nossa boca e fazer a obra de Deus. Deus quer nos usar. Mas eu sei que a hora se passa. Mas um dos marcos que marcou a igreja era a unção do Espírito Santo na vida dele. Meu Deus! Não tinha que segurar
saúba. Quando matava um, nascia 1000. Não tinha que segurar-se. Quando eu estava lendo o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, eu digo, meu Deus, que mensagem foi essa que deu o apóstolo Pedro? Que mensagem foi essa, Deus? Que tu desse para o apóstolo Pedro, que quando ele termina o sermão, quase 3.000 almas se convertem. Que mensagem é essa? Passei na igreja. Oh, Jesus batizou um com o Espírito Santo. Só que isso não é nada, amado. Isso aí era acostumado a ver Jesus batizar em casa. Os meus filhos foram batizados em casa com o Espírito Santo, na oração domestical, no culto doméstico. Isso é acostumado a ver.
não entre em restaurante, não entre em bar. Irmão, ninguém segura. A mocidade era cheia. Eu dizia, não pode. Mas quanto mais era mesmo que ia pagar fogo com gasolina. Quanto mais eu dizia, não pode, aí eles iam. Quando eu olhei que ele estava no restaurante de japonês, evangelizando. Quando eu fui dizer para ele, não pode, aí Deus me estrumou em língua lá dentro. O garçom era desviado, ficou olhando assim. Eu fiz um convite de língua. Eu não sabia que eu estava falando em japonês. O japonês disse, eu quero. Dobrou o joelho. O garçom colocou a bandeja do lado e disse, eu também, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero. E quem foi que segurava aquele povo? Começaram a falar em língua e começaram. Não duvide do que Deus pode fazer através de você. Não duvide o que Deus pode fazer através de você. Não abaixe a cabeça. Deus quer te usar. Levanta suas mãos com a minha. Eterno Deus. Que nossos olhos possam ser abertos para a realidade das verdades bíblicas. Glória a Deus. Oh, Camandros Borrácia. Meu Deus, que possa revestir este povo, que nós possamos entender a tua grandiosidade, que nós possamos entender o teu grande amor para conosco.